Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Larice de Paula, de Brasília. Engenheiro de campo não deve receber adicional de transferência por acompanhar obras em outros estados. Hoje também temos entrevista. Vamos saber o que a legislação trabalhista prevê em caso de morte de um empregado ou empregada. Se liga, o programa já está no ar. A primeira turma do TST rejeitou o recurso de um engenheiro de campo de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ele pretendia receber o adicional de transferência por ter prestado serviço em diversas cidades. Confira mais informações na reportagem de Larice de Paula. O empregado foi admitido em 2002 pela Zopone Engenharia e Comércio de Bauru, em São Paulo. Ele morava em Ribeirão Preto e prestou serviços em diversas localidades até o fim do contrato em 2017. Nesse período, foi submetido a várias transferências provisórias, inclusive para outros estados. Ao solicitar o adicional de transferência, alegou que a empresa, mesmo tendo obras em São Paulo, optou por transferi-lo para lugares distantes, sem compensá-lo pelo prejuízo da falta de convívio familiar, social e afetivo. O juízo de primeiro grau aceitou o pedido, mas a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas. Segundo o TRT, o cargo de engenheiro de campo implica trabalhar nos locais em que a empregadora tem empreendimentos com deslocamentos a cada nova obra. Além disso, a conclusão foi que não houve mudança de domicílio e a empresa pagava passagens aéreas para o empregado voltar para casa em Ribeirão Preto. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na primeira turma foi o ministro Dezena da Silva. Para ele, o adicional de transferência, conforme o artigo 469 da CLT, somente é devido se o deslocamento for provisório e implicar mudança de domicílio, o que não foi comprovado. Dessa forma, a turma rejeitou o pedido do profissional. Não cabe mais recurso da decisão. Entrevista. A entrevista de hoje foi realizada pela repórter Michele Chiapa. Acompanhe. Em caso de falecimento de um trabalhador ou trabalhadora, você ouvinte, sabe como é feita a rescisão? E a família tem direito a quais verbas rescisórias? Sobre o assunto, eu converso agora com o juiz do trabalho titular da Primeira Vara do Trabalho de Sinop, em Mato Grosso, William Ribeiro. Seja bem-vindo ao programa Trabalho e Justiça do TST. Agradeço as boas-vindas, sua, Michele, e também de todos os ouvintes aí do programa Trabalho e Justiça. Estou à disposição aí para tentar esclarecer as dúvidas que eventualmente os ouvintes possuam e vocês tenham a questionar. Magistrado, eu começo a entrevista com a seguinte pergunta. Existe diferença no tratamento legal dos direitos trabalhistas quando a morte ocorre em serviço e fora do horário de trabalho? Bem, não. Com a morte do trabalhador, ocorre, então, a extinção do contrato de trabalho, e sem que isso implique em um ônus adicional para nenhuma das partes, né, no que concerne às verbas trabalhistas típicas. Todavia, se essa morte decorrer da atividade laboral, né, da própria atividade que a pessoa desempenhava, seja pela exposição desse trabalhador a um risco acima da média do cidadão comum, ou então por uma conduta culposa do empregador, seja por negligência ou imprudência, por exemplo, pode ser exigido, então, do empregador o dever da reparação dos danos provocados por essa morte, sejam eles de ordem material ou moral. Direito esse decorrente da responsabilidade civil geral. Mas, de qualquer forma, para efeitos trabalhistas, aquelas verbas típicas do contrato de trabalho, ocorrendo a morte, as verbas são exigíveis, seja em razão de uma morte ocorrida no curso do contrato de trabalho ou fora do horário de trabalho. Quando a morte ocorre durante uma jornada de trabalho, quais verbas rescisórias os familiares têm direito a receber? Então, sendo essa morte um motivo da extinção do contrato de trabalho, os direitos que emergem desse fato são
a remuneração devida ao empregado até o último dia por ele laborado, né, abrangendo aí nessa remuneração o salário e as verbas remuneratórias devidas até esse dia, como, por exemplo, os adicionais, as horas extras. Também é devido o 13º salário proporcional, né, até o dia da extinção do contrato de trabalho. E são devidas também as férias integrais, que ainda não foram gozadas, né, e devem ser pagas, bem como as férias proporcionais apuradas até o dia da extinção do contrato de trabalho, ou seja, até o dia do falecimento. Além desses direitos, né, os legitimados a receber esses valores, ou seja, os parentes, também há o direito do saque do saldo da conta do FGTS, em nome desse trabalhador. E no caso de empresas que desenvolvem atividades perigosas, elas devem contratar seguro de vida para os trabalhadores? A legislação não obriga o empregador a contratar um seguro de vida privado para os trabalhadores, ainda que a sua atividade seja considerada perigosa. Todavia, a Constituição e a legislação federal impõem ao empregador o dever de arcar, então, com o pagamento do seguro, chamado seguro acidente de trabalho. Esse seguro é devido ao INSS, considerando que todo empregado é segurado do Sistema Previdenciário Nacional, né? E incumbe ao INSS o pagamento de benefícios relacionados a eventuais lesões ou doenças provenientes do trabalho. O valor desse seguro é calculado sobre a remuneração do empregado e ele é devido mensalmente em alíquotas que variam de 1% a 3%, conforme o chamado grau de risco da atividade do empregador. Concluindo essa sua dúvida e a dúvida dos ouvintes, então não há essa obrigação legal de contratar um seguro próprio para a reparação de danos em razão de morte. Todavia, é possível que haja, em sede de negociação coletiva, ou seja, acordos coletivos ou convenções coletivas, a imposição ao empregador da contratação de um seguro privado para indenização em caso de evento morte ou mesmo algum tipo de incapacidade. Mas a legislação atribui ao empregador, por hora, o dever de arcar com esse seguro de acidente de trabalho pago ao INSS. E em caso de morte natural ou fora do ambiente de trabalho, como deve ser feito, de fato, o pagamento das verbas rescisórias, ali, o saldo de salário, 13º proporcional, as férias? Existe um prazo para a realização do pagamento dessas verbas rescisórias? Ocorrendo esse evento, né, o falecimento do trabalhador e chegando ao conhecimento do empregador, cabe a ele, então, documentar esse evento no sistema governamental, né, formalizando, então, a extinção do contrato de trabalho por motivo de morte. Então, ele deve ser feito o lançamento na carteira de trabalho, né, no sistema e-social, por exemplo, comunicando, então, a extinção do contrato de trabalho. E o empregador deve, então, apurar quais verbas rescisórias são devidas àquele empregado por ocasião dessa extinção. E ele deve pagar essas verbas aos legitimados a receber esses valores, né? E quem estabelece quem são esses legitimados é a própria legislação federal, a Lei 6858 de 1980. Ela estabelece, então, que, inicialmente, os dependentes habilitados perante a Previdência Social têm a legitimidade para receber esse valor e, na falta desses dependentes habilitados, os sucessores previstos na legislação civil. Esses sucessores devem estar previamente identificados em alvará judicial emitido pela autoridade judicial competente, né, que é o juiz de direito com competência na matéria de sucessões. Havendo dúvida por parte do empregador de quem seriam os legitimados a receber esses valores, ou havendo recusa no recebimento por parte desses legitimados, poderá, então, o empregador ingressar com a chamada ação de consignação em pagamento na própria Justiça do Trabalho, né? Então, nesta ação, ele deverá apresentar ali os fatos, né? Indicar, então, a ocorrência desse evento, da morte, e a dificuldade de encontrar de forma inequívoca quem seria o legitimado a receber, e requerer, então, o depósito em juízo à disposição dos eventuais legitimados ao recebimento, os quais serão intimados pela Justiça a comparecer aos autos, apresentar suas manifestações e, ao final, o juiz fará, então, a liberação a quem de direito. E cabe aqui um destaque, que é muito recorrente, deste trabalhador que faleceu, trabalhador, trabalhadora, ter averbado na Previdência Social como dependentes menores, filhos, né,
E nesses casos, a legislação, essa lei 6858, estabelece que o empregador não pode fazer o pagamento diretamente para os menores ou para o seu representante. Os valores devidos a esses menores, em cotas iguais, né, havendo mais de um, eles deverão ser depositados em uma conta poupança em nome desses menores, e a movimentação dessa conta, ela só ocorrerá quando esses menores completarem 18 anos ou mediante a autorização judicial também de um juiz de direito. Magistrado, e a legislação prevê que a empresa deve prestar assistência jurídica ou financeira à família do trabalhador falecido? Bem, não. A legislação ela não impõe ao empregador, né, um dever de prestar assistência jurídica ou financeira à família. O dever legal compreende apenas o pagamento das verbas contratuais exigíveis em razão da extinção do contrato de trabalho, tá? Bem como o fornecimento a esses parentes de documentos relacionados à atividade laboral do falecido para que eles possam exercer, então, seus direitos civis, previdenciários, tributários, né, por exemplo. Então, não há, do ponto de vista da legislação, uma exigência a essa assistência jurídica ou financeira. Todavia, pode ser que haja, no âmbito coletivo, né, alguma negociação coletiva entre sindicato e a empresa e o empregador, ou seja, por meio de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, algum ajuste estabelecendo a responsabilidade do empregador de, nesse momento, né, de dificuldade aí que as famílias passam, fornecer algum tipo de assistência. Agora, não havendo, então, essa previsão em norma coletiva, a legislação não exige essa conduta do empregador. Muito bem, eu conversei com o juiz do trabalho, titular da primeira vara do trabalho de Sinop, em Mato Grosso, William Ribeiro, sobre a questão das verbas rescisórias em caso de falecimento do trabalhador ou trabalhadora. Magistrado, mais uma vez, muito obrigada pela participação no programa Trabalho e Justiça. Eu agradeço e parabenizo a todos pela realização desta atividade informativa de extrema importância para toda a sociedade. A edição de hoje termina aqui. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Tominaga e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Obrigado pela companhia. Tchau! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.